Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e também mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte do nosso dia. Então, neste momento, diga: bom dia, Espírito Santo! És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade e aonde quer que eu for. Me conduza, me guie, me direcione conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, estava fazendo meu devocional hoje em Isaías 39, Isaías 40, e o verso 18 me chamou a atenção. O verso 18 diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Respondendo a primeira pergunta, com quem vocês compararão Deus? E quando eu estava lendo, veio imediatamente uma canção à minha mente, aquela canção que diz: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Então, como essa canção diz, e a palavra de Deus também diz em várias e várias passagens, Deus é incomparável. Não há nada que possamos comparar a Deus. Não há nada que se equipare à grandeza que é Deus. Ele é inigualável. Não tem como nos igualarmos Deus a nada. Só a Ele. Não há Deus poderoso como o nosso Deus. O Deus Emanuel. O príncipe da paz. O Deus todo-poderoso. Não há Deus como o nosso Deus. Não há nada que se compare ao nosso Deus, nem na terra, nem nos céus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é incomparável, Ele é inigualável, Ele é infinito, Ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega. Ele não é nem Ele não... Sabe, não tem fim. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o início, Ele é o final, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então Deus, Ele é eterno, não tem ao que compararmos Deus, ou a quem compararmos. Só tem Ele, só existe Ele. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida, Ele é tudo o que temos e precisamos. Então, respondendo à primeira pergunta, com quem vocês compararão Deus? Nem nada, nem ninguém é comparável ao nosso Deus. Nem nada, nem ninguém pode se igualar ao nosso Deus, porque Ele é grande e soberano sobre todas as coisas. A segunda pergunta diz: como poderão representá-lo? E eu anotei aqui que nós podemos representar a Deus sendo embaixador dele aqui nessa terra, como se fosse um pequeno Cristo. Como que um pequeno Cristo agiria? Da mesma forma que Cristo agiu nessa terra. Eu coloquei aqui: se queremos representar um mestre, temos que ser como ele e seguir seus passos e ensinamentos. E eu coloquei 3 pontos aqui em que temos que ser como um pequeno Cristo. Temos que ser um pequeno Cristo em santidade. Jesus falava: sede santo porque eu sou santo. Então, se queremos representar alguém que é santo, se queremos representar um cordeiro que não tinha pecados, mas que morreu no meu e no seu lugar para nos livrar, para nos salvar dos nossos pecados, Ele foi como um cordeiro santo no madeiro. Então, se queremos representar este cordeiro branquinho, esse cordeiro santo, temos que andar em santidade. Temos que andar conforme a palavra de Deus nos orienta. Se queremos levar esse evangelho
puro e simples. Nós temos que ser puros de alma, de coração, de espírito e levar essa simplicidade da palavra de Deus às pessoas. Sermos simples. Jesus foi uma das pessoas mais simples e humildes que passaram por esta terra. Então, se queremos representá-lo, temos que ser como ele. Então, que possamos ser um pequeno Cristo em santidade, andando conforme a palavra de Deus, nos purificando, nos santificando a cada dia mais e mais, que a cada passo que dermos seja em rumo à santidade, seja em rumo ao caminho da eternidade, e para entrarmos nas ruas de ouros, temos que ser santos, temos que buscar essa santidade, buscar essa pureza que a presença de Deus nos proporciona. Essa pureza que somente Cristo pode nos limpar, nos purificar e tirar tudo aquilo que não provém dele. E o segundo ponto que devemos ser como um pequeno Cristo é no exemplo. Sabe, se queremos representar a Deus, se queremos representar Jesus aqui nessa terra, nós temos que dar um exemplo. Assim como Cristo fez. Tem um exemplo que me chama muita atenção, que Jesus, ele era o rei, o mestre, o escolhido, o cordeiro a ser sacrificado. E era para ele ter os pés lavados, era para ele, sabe, ser endeusado, ser ali coroado, ser ali adorado, mas ele lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Ele os serviu. Ele não fazia acepção de pessoas. Se fosse eu e você no lugar de Jesus, nós teríamos escolhido outras pessoas, mas Jesus escolheu aqueles que ele o capacitaria e lavou os pés de cada um deles. E serviu, e partiu o pão, e ensinou. Jesus escolheu, mesmo sabendo, escolheu um que o trairia, um que o negaria, e esse que o negaria com temperamento forte, escolheu um cobrador de impostos, que era Mateus, escolheu pessoas que aos nossos olhos seriam improváveis para cumprir o propósito de Deus. Mas até hoje escutamos falar dessas pessoas. Os evangelhos nos mostram essas pessoas em evidência. Então, sabe, que nós possamos ser como um pequeno Cristo, dando um exemplo, dando um testemunho de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro embaixador de Cristo nessa terra, de um verdadeiro servo de Jesus Cristo, e que nós possamos refletir, sabe, que exemplo temos dado como cristãos, que exemplo temos dado como servo de Jesus Cristo. Tem uma música, meio que um rap trap gospel, que diz: vocês se comportam, não, vocês servem como se nem soubessem que o seu Deus lavou os pés de alguém. Então a gente faz acepção de pessoas. Jesus, ele jantou na casa de um cobrador de impostos que todo mundo odiava. Jesus jantou com prostituta. Jesus esteve com o ladrão. Jesus esteve com os doentes. Aonde quer que ele fosse solicitado, ele iria, sem fazer acepção do lugar, da condição ou da pessoa. Então que nós possamos ser esse exemplo, assim como Jesus é o nosso maior e grande exemplo nessa terra. Que nós possamos ser como um pequeno Cristo, dando exemplo, seguindo o caminho rumo à eternidade em santidade, buscando a santidade, a pureza cada dia mais. E o último ponto que Deus ministrou ao meu coração é que nós possamos ser um pequeno Cristo em servir. Nós às vezes queremos ser servidos, nós só queremos o nosso, só queremos buscar os nossos interesses, mas que Deus quebrante o nosso coração, nos servir, que possamos servir as pessoas, que possamos servir o alimento àqueles que têm fome, que possamos servir a água àqueles que têm sede, que possamos, sabe, servir na casa do Senhor, servir para os homens como se fosse para Deus, porque assim a gente dá o nosso melhor, que possamos servir aos homens como se fosse para Deus, que possamos servir com o nosso melhor, que possamos servir sem reserva, sem amarra, sem reclamar, sem murmurar, que possamos servir dando o nosso melhor como se fosse para Deus. Então que possamos seguir
os passos de Jesus enquanto ele esteve nesta terra. Que possamos seguir a palavra de Deus e sermos um pequeno Cristo aqui. E sermos um exemplo, um representante de Jesus. E como representante nós temos que nos equiparar, sermos iguais, seguirmos os passos, as atitudes, falarmos como o nosso mestre falaria, agirmos como ele agiria. Sabe, em tudo que você for fazer, você possa pensar: o que Jesus faria? O que Jesus faria se alguém o cortasse no trânsito? Será que ele xingaria essa pessoa? Será que ele correria atrás? Será que ele aceleraria? Se ele arrancaria com o carro e correria atrás dessa pessoa? Ou que ele abençoaria essa pessoa? Que ele falasse: Senhor, perdoa, pois ele não sabe o que faz. O que Jesus faria no seu trabalho quando o chefe viesse cobrar ele, ou quando alguém viesse fazer alguma fofoca de alguém no trabalho? O que Jesus faria? O que Jesus faria quando visse seus colegas falando mal de um outro colega na sala? Será que ele entraria na onda, ou se ele daria o exemplo de um verdadeiro cristão? Que em tudo que formos fazer, possamos pensar o que Jesus faria e agir como ele agiria, e falar como ele falaria, sabe? Nos comportar como ele comportaria. Que possamos dar o exemplo, assim como Jesus foi exemplo, assim como ele é exemplo. Que possamos agir como Jesus agiria. Que possamos representar a Jesus, possamos representar a Deus e o reino de Deus, assim como Jesus veio e representou o Pai dele. Veio como um representante do nosso Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a terra e céus. Então, essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração. Que nós possamos meditar no decorrer deste dia cerca dessas duas perguntas. Com quem vocês compararam Deus e como poderão representá-lo? Que você tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.